Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Eu sou Edmilson Gomes e essa é a Rádio 227, um podcast em defesa do direito da criança e do adolescente brasileiro. A rádio é uma produção oficial do Laboratório de Estudos sobre Violência contra a Criança e o Adolescente, o LEVICA. Olá, eu sou Ana Cláudia Peixoto, professora do Departamento de Psicologia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coordenadora do LEVICA e trabalho na área infanto-juvenil há mais de 20 anos. Nesse episódio, a gente vai investigar a lacuna entre o que manda a lei e o que realmente ocorre no cotidiano da proteção infantil. O que acontece quando o sistema de suporte não consegue entregar o acolhimento necessário? A cada 2 horas, uma criança ou adolescente é morta de forma violenta no Brasil, e quase 70% das agressões acontecem dentro de casa. No primeiro bloco, a promotora Karina Flax explica o papel do Estado, principalmente o Ministério Público, na defesa da criança e do adolescente. No segundo bloco, a doutora Ilana Pinheiro compartilha sua investigação com profissionais da rede socioprotetiva e demonstra como a falta de estrutura e preparo técnico fragilizam toda a rede. Abrindo essa discussão, a gente conversou com a doutora Karina Flax. Ela é promotora de justiça desde 2004 e coordena o Centro de Apoio às Promotorias da Infância e Juventude do Ministério Público do Rio de Janeiro. Após se formar em Direito pela UERJ e passar no concurso, o direito da infância sequer era ensinado nas faculdades ou cobrado nas provas. Ela teve que aprender tudo na prática, no dia a dia. Hoje, o papel dela é dar suporte aos promotores que lidam direto com a proteção de crianças e adolescentes. Ela nos contou um pouco de como foi o início dessa trajetória. Porque o dever é da família, do Estado, da sociedade. Então, via de regra, o Ministério Público não está aqui para substituir as famílias. Pelo contrário, né? A gente quer ver o fortalecimento das famílias. Então, a gente atua, via de regra, quando as famílias não conseguem, por alguma razão, prover os cuidados necessários para essas crianças. E aí, nesses casos, às vezes a gente precisa acionar a rede para que fortaleça essa família, ou, no caso extremo, até de um afastamento de um agressor, eventualmente, né? Ou, no último caso, da criança do núcleo familiar. Então, na verdade, vocês... A finalidade é proteger a criança e Exatamente. adolescente, mas os caminhos são diferentes, porque depende da violência, né? Depende do que aconteceu, do tempo, né? Sim, a finalidade sempre é proteger, e aí a gente trabalha seguindo uma série de leis e de regras e de princípios, né, que determinam como a gente tem que agir. Então, um dos princípios que a gente sempre tem que levar em conta é o princípio da intervenção mínima, atuar de forma mínima para não revitimizar aquela família. Muitas vezes, todo mundo que trabalha com a infância tem o ímpeto de querer ajudar, e isso é uma coisa assim... Eu vejo isso em todas as áreas. Todo mundo quer ajudar, todo mundo quer fazer, só que muitas vezes esse todo mundo quer ajudar acaba atrapalhando. Então a gente tem que saber qual o momento que a gente entra, qual é o momento que a gente não entra, né? Enquanto Ministério Público. Então várias vezes aqui em reuniões eu falo, gente, intervenção mínima, aí a gente não vai entrar. Intervenção mínima. Aqui trabalha o Conselho Tutelar. Se ele precisar, ele vai trazer para a gente. Intervenção mínima, deixa a família atuar. Então, são vários... o princípio da responsabilidade parental. O ECA tem um artigo que ele traz vários princípios. Privacidade da família. Que a gente tem que estar atento na hora de atuar, de praticar qualquer ação, né? A gente tem que ler a lei entender a lei dentro daquele sistema todo, pensando nos princípios que a gente quer proteger. Né? Para respeitar a lei. Para respeitar, exatamente. A gente precisa, tudo que a gente vai fazer no nosso trabalho é de acordo com a lei. Hoje não existe a possibilidade de você atuar em favor de uma criança sem considerar o que está na lei, né? Não há espaço mais para
decisões arbitrárias, né? Eu entendo que isso é melhor, isso é pior. Não, a gente tem que entender dentro do que está na legislação. O que a legislação me permite fazer nesse caso? Né? Eu posso pessoalmente achar alguma coisa dentro das minhas convicções, né, do lugar que eu venho, porém eu vou precisar respeitar o que está na lei em relação à conduta com aquela criança. Eu até acho que contei no dia que vocês vieram de um caso que eu achava, essa mãe não tem condição, essa mãe não vai dar conta desse menino, do bebezinho. No meu íntimo eu falava, ai, gente, eu queria que esse bebê não ficasse com ela. Mas ela cumpriu tudo o que ela tinha que fazer. E eu falei, cara, é esse o caminho. Essa mãe se organizou e ficou. Para então, assim, tentar aquilo dar conta. que às vezes está no nosso íntimo, não necessariamente é o certo. Às vezes tem a ver com alguma coisa que você viu, então a gente precisa se pautar. O que está no nosso íntimo, está no nosso íntimo, não é para pautar a vida das pessoas, né? Para pautar o que acontece nos processos e tudo mais, é a lei. Então, independente do que eu achava no meu íntimo, eu fui seguindo ali. E no final das contas, eu falei, cara, estava certo. A mãe tinha que ficar com o bebê, ela deu conta. Quem somos nós para dizer, né? Te ouvindo, assim, eu poderia dizer para você que vou dar um nome para esse seu movimento, para o que você faz, que se chama escutativa em psicologia, né? Então, a escutativa é justamente isso, é você se despir, né, de suas crenças, dos seus valores. É uma tentativa, que a gente não consegue fazer isso, porque não existe neutralidade, né? Você está ali, claro, você tem uma história, você tem uma família, mas o movimento que você faz se chama escutativa, e é muito bonito quando a gente consegue fazer isso, porque a gente dá abertura para o outro. E isso até é uma coisa que eu ia te perguntar, né? Como é que você, como você avalia, qual é o papel de quando o Estado, né, o Ministério Público consegue fazer essa escutativa para uma família, para uma criança vítima de violência? O que acontece na vida dessa criança e dessa família? Em relação à criança, eu sempre tenho muita preocupação, porque a gente tem que ter o cuidado para não revitimizar, né? Então a gente tem que estar atento ao fluxo. Se a criança traz uma revelação espontânea de uma violência, para onde eu vou encaminhar para essa criança fazer a escuta protegida, ter as medidas protetivas adotadas em favor dela. Isso aí, as pessoas que estão inclusive na ponta, né, e que vão receber essas crianças, precisam conhecer suas redes para encaminhar as crianças. Então, assim, em relação às crianças, a gente ainda está amadurecendo isso, né, mas assim, sempre desse mesmo jeito, assim, ouvir, pensar calma, sempre calma antes de tomar a decisão, antes de chegar a conclusões, né, ou de que está mentindo, ou de que não está mentindo. Toda vez que alguém vem trazer uma história para mim de violência, principalmente violência sexual, né, que acontece, né, muito às escuras, né, a primeira coisa que eu falo é calma, tem uma família aí, e a gente não pode chegando na conclusão de que aconteceu ou não aconteceu. Calma, a gente ainda não sabe. Né? Então, assim, em relação à escuta das crianças, eu sempre acho que a gente tem que ter calma para ouvir, direcionar para a proteção e, a partir daí, tomar as medidas que têm que ser tomadas, né? Você estava falando sobre, né, no meio da sua resposta, sobre esse fluxo, né? Quando uma criança sofre violência, assim, como é que você conseguiria explicar isso de uma forma bem simples para quem está nos ouvindo agora? Qual é o fluxo? Qual o caminho segue um processo, né, ou a vida de uma criança, desde o momento em que ela revela que ela está sofrendo, por exemplo, um abuso sexual? Sim. Qualquer pessoa que tenha conhecimento pode denunciar, deve denunciar, né? Tem o Disque 100, né? Também pode fazer denúncia pela ouvidoria do Ministério Público, pode fazer registro de ocorrência, há vários caminhos. E mandar isso vai chegar. Telefonar. Aqui pelo MP o melhor caminho é a ouvidoria, tá? Ouvidoria. Porque a ouvidoria vai direcionar para o lugar certo, né? Então entra no site. Entra no site, faz o registro. Se for fazer pelo site, colocar o máximo de informações possíveis, com bastante detalhe. Exatamente, para que a gente, né, consiga de fato apurar, porque são denúncias muito sérias, né, e a gente precisa. E essa denúncia é sigilosa, os dados de quem está informando Sim, são a pessoa pode pedir, sigilo. O sigilo dos dados, não tem problema nenhum. E a partir daí a gente começa a trabalhar tanto quando chega para o Ministério Público, né, tanto no enfoque criminal, para averiguar eventual necessidade de responsabilização criminal do agressor, quanto na questão protetiva, verificar se essa criança está protegida
por algum outro familiar, por um outro responsável que seja capaz de afastar ele dessa situação que ele vem vivendo, né? O que ele relatou. Então, na verdade, é uma rede que é acionada. Sim, né? uma rede, Vocês exatamente. estão num lugar de um certo privilégio, onde vocês podem acionar, sim, né, exatamente. toda a rede ali envolvendo assistência social, a saúde, educação. E muitas vezes a gente sempre trabalha junto com a rede, porque é a rede que conhece a família, é a rede que traz a informação da família. O promotor da infância, ele tem que conhecer a sua rede, ele conhece os técnicos do CRAS, ele conhece os conselheiros tutelares, ele tem relacionamento com o CAPES. A gente está sempre conversando com essas pessoas que atendem as nossas crianças, já chamamos carinhosamente de nossas crianças. Ele já tem que... porque muitas das soluções virão, inclusive, de trocas com essas pessoas, né? Dos saberes dessas pessoas, né? Porque estão lá na ponta. Porque estão na ponta e muitas vezes, eu falo muitas vezes, gente, esse problema não é jurídico. Esse caso aqui não é jurídico. Não há nada que a gente possa fazer no âmbito jurídico. A gente vai ter que resolver ele de outra maneira. Esse aqui não dá para resolver. Não tem o que fazer com essa criança juridicamente. A gente vai ter que resolver de outra forma. Como é que vai ser isso? Quem vai dar o tratamento? Quem vai... Você lembra de um caso que marcou a sua história, a sua trajetória profissional nessa área da proteção infantil? Eu tenho uma outra história de uma menininha também que estava no meu abrigo e eu vou chamar de Manuela, tá? Para não falar o nome dela. E aí, Manuela tinha ela tinha alguma deficiência, que eu já não lembro o que era, não sei se a mãe teve rubéola na gestação, tinha alguma coisa que ela tinha ficado com alguma deficiência. E ela tinha 9 anos e estava numa idade limite para adoção, e a gente correndo com as equipes, buscativa, né? Até que um dia chegou lá uma moça com a filha, e a filhinha biológica dessa moça falou: essa é a minha irmã, quero levar a minha irmã. E assim, a rede toda... eu não gosto de romantizar esses momentos, mas assim, de fato foi muito romântico, né? De fato aconteceu. E eu conto para meus filhos essa história, e meus filhos sempre perguntam: e a Manu, mãe? E a Manu? Foi amor à primeira vista. Da irmã. Da irmã. E a gente ainda ficou acompanhando essa família um tempo, que eles se mudaram para outra cidade. E, de fato, deu certo essa adoção. Então, depois que isso aconteceu, eu falei: não tem criança que a gente não coloque em família. A gente vai lutar por todas. Porque já era um caso que a gente vai ficar, tá ficando cada vez mais difícil, a criança, né, tem uma deficiência, está ficando mais velha. Então, assim, depois desse dia eu falei: luto por todas. Adorei isso, né? Essa frase sua de que não há criança que não possa viver em família, né? E que você luta por todas. Assim, você acredita na lei de proteção infanto-juvenil brasileira? Você acredita no ECA? Como é que você hoje, pensando de uma forma mais macro? Eu acho que a lei é maravilhosa. Eu acho que a lei, pelo menos na parte protetiva, ela tem muitos avanços. A lei é maravilhosa. A gente só precisa, algumas vezes, lembrar que ela é uma lei como qualquer outra e que ela tem que ser lida como lei que é, dentro de um sistema, que ela se submete às interpretações, igualzinho às outras leis. Quando a gente estuda direito penal, direito civil, a gente fala 3 correntes, um acha isso, um acha aquilo. Então, quando a gente está tratando da lei infanto-juvenil, é a mesma coisa. A gente vai ter que ler aquilo ali e procurar qual é a melhor interpretação dessa lei aqui para essa criança. Às vezes a interpretação literal não vai chegar na melhor solução. E quem foi que disse que a gente tem que ficar na interpretação literal? Direito é isso, são outras formas de interpretação. Então, a lei, por mais que às vezes, não, tal artigo diz isso, mas dentro do sistema, da interpretação sistêmica, dentro dos princípios que a gente tem, dos princípios constitucionais, qual é a melhor solução para aquela criança dali. E veja que isso não tem nada a ver com arbitrariedade, né? Não tem nada a ver com autoritarismo, é sempre... tem um artigo no ECA que eu adoro. Pensar a lei, né? Não, tem todo um artigo, tem um artigo no ECA que fala assim: essa lei deve ser interpretada de acordo com os fins sociais a que se destina. Então nunca você pode sair do ECA com uma interpretação que é pior para a criança. Ela sempre tem que ser a melhor interpretação para a criança. Interessante. Então, assim, dito isso, eu adoro a lei. Eu acho ela maravilhosa. Por isso que você está aqui. Por isso que eu estou aqui. Nesse lugar, atuando dessa forma, né? O que você acha que... pensando nessa lei, que você já considera ela maravilhosa, né? Enfim,
e você acredita nela, o que você acha que está faltando na consciência coletiva, né, do Brasil ou brasileira para que essa lei funcione de verdade? O que falta? Eu acho que falta a execução do que está na lei. A lei é boa. Uhum. A lei é boa, a lei tem bons momentos ali, muitos avanços em relação, principalmente à legislação anterior. Eu acho que muitas vezes a gente fica muito preocupado em mudar a lei. Claro que sempre há espaço, né, para ajustes, para mudança, não estou dizendo que não há. Eu acho que de forma geral ela é muito boa e há um espaço para um ajuste aqui e outro ali. Mas falta a gente colocar ela para valer, né? Falta a gente ter orçamento público, ter dinheirinho lá para poder desenvolver as políticas. Então, falta orçamento. Falta orçamento, principalmente, né, política pública se faz com dinheiro, né? Tem que ter dinheiro. A gente, para cuidar da criança, tem que ter dinheiro. Não adianta ter o amor puro e simples, gostar. A gente precisa dos recursos para fazer a política pública acontecer. Sim, e a política a gente pode... Eu vou pedir para a doutora ilustrar para a gente, voltando uns passos atrás. Tá. O caminho que uma denúncia, que um caso percorre, até ele chegar no Ministério Público, porque a gente acabou passando por cima disso muito rápido. Tá. Então, para um ouvinte que não sabe o que acontece com a denúncia, até chegar ou na ouvidoria ou uma denúncia que chegou na vara, enfim, o caminho certinho. É que depende de onde que ela vai. Vou tentar. Vamos lá. Então, por exemplo, um caso concreto, né? Melhor assim? Uhum. Então, por exemplo, alguém noticiou que as crianças estavam sozinhas em casa. Isso é um caso verdadeiro. Estavam sozinhas em casa de madrugada. Noticiaram para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar foi lá, como era uma situação emergencial, elas estavam sozinhas, providenciou o acolhimento. Isso chegou ao Ministério Público. Não era um caso de violência, era um caso de negligência grave, né? Porque as crianças acho que não tinham pai, o pai tinha abandonado e a mãe saía todas as noites, as crianças ficavam sozinhas em casa, pedindo pela rua, eu acho. E aí noticiaram isso. A partir dessa situação, o Conselho Tutelar acabou acolhendo, porque foi emergencial, mas se não tivesse sido o acolhimento, aquela família começaria a ser acompanhada pelo Conselho para aplicação de medidas protetivas cabíveis e informação ao Ministério Público nos casos mais graves em que se faz necessário eventual acolhimento. Então, toda notícia que chega para a gente de violação grave de direitos, ela é apurada, tá? Tanto na parte, se houver uma situação criminal, isso vai para o promotor criminal apurar, e vai ficar com o promotor da infância a questão protetiva. Então, como nesse caso, a gente viu o que aconteceu, onde é que estava essa mãe, estava na festa, estava onde? Aí a criança foi acolhida. Então, vamos tentar ver se essa mãe consegue se reorganizar para ficar com as crianças. A partir do momento da denúncia, seja ela qual for, uma denúncia de violência sexual, uma denúncia, a gente começa a trabalhar com a ajuda da rede para tentar proteger essa criança e tirar ela da situação de violência que ela venha vivendo. Entendeu? Que assim, as situações de flagrância, né, assim, exigem uma atuação imediata. Muitas vezes, nesses casos, o Conselho Tutelar acaba tendo que agir e retirar a criança do local. A doutora Karina descreveu como o sistema de proteção deveria funcionar, os equipamentos, os fluxos, a legislação. Mas o que acontece quando alguém que trabalha no sistema recebe a pergunta: isso está funcionando? Ilana Pinheiro é doutora em psicologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atua no Levica desde a graduação. Ela também é psicóloga clínica e tem formação na terapia cognitivo-comportamental. No final da graduação, ela começou a atender uma adolescente que sofria violência em casa. Desde os 12 anos, essa menina tentava denunciar a própria mãe. Buscou ajuda no Conselho Tutelar, no CRAS, no CREAS, mas ninguém deu ouvidos. Enquanto isso, a adolescente continuava a ser espancada, vítima de abusos psicológicos e patrimoniais, já que a mãe ficava com todo o dinheiro que a filha ganhava. A denúncia só foi aceita quando a menina chegou sozinha a uma delegacia da mulher. Foi o primeiro lugar que realmente escutou e acolheu aquela jovem. O caso marcou tanto a trajetória de Ilana que ela decidiu investigar. O que é que está acontecendo na rede socioprotetiva? Quero entender porque essas crianças e esses adolescentes sempre caem no mesmo lugar. E que lugar é esse? É a rede socioprotetiva. E essa rede socioprotetiva que vai atender as crianças ou os adolescentes e as suas famílias. Mas o que está acontecendo que essa rede não entende
ou não está capacitada, ou não consegue atender essas pessoas com dignidade, com coerência, e baseado naquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala. E a gente vai entender, né, que essa rede, ela é uma rede despreparada, infelizmente. São profissionais que muitas vezes chegam de solavanco ali naquele lugar, sem entender o que é rede socioprotetiva, sem entender o que se faz ali, sem entender o que é violência, que é o carro-chefe, infelizmente, desses equipamentos que atendem, né, crianças, adolescentes e famílias como um todo. São profissionais que estão sobrecarregados, porque é uma alta demanda e que ninguém dá conta, humanamente, é impossível qualquer um dar conta, desde equipamentos mais comuns do dia a dia, tipo um CRAS, né, até equipamentos que, na verdade, são varas. Então, a equipe técnica de uma vara da infância e do adolescente. Uma equipe técnica muito reduzida, se você for parar para pensar o quanto eles têm que dar conta da criança, do adolescente, das casas de acolhimento, das famílias que estão sendo acompanhadas para adoção, no pré-adoção, durante a adoção, no pós-adoção, nas audiências que eles têm que ir, nos relatórios que eles têm que formular. Então, em todas as pontas aí, é uma rede que vai sendo fragilizada pelos processos do próprio Estado, né, que vai vulnerabilizando a rede. Então, essa rede, ela acaba sofrendo um processo de vulnerabilização por falta de profissional, por falta de capacitação, por falta de, às vezes, coisas que são básicas. Assim, na pesquisa a gente foi entender que faltava tinta para imprimir, às vezes alguma coisa para fazer algum trabalho, né? Ou então porque eles não conseguiam ter reuniões porque às vezes não tinham carro para ir. Então, quanto esses processos de vulnerabilização, eles ocorrem de diversas formas, porque quando eu cheguei para fazer a pesquisa, eu falei, a rede é a perversa, os profissionais são o juiz. E, na verdade, não, são pessoas que, por muitas vezes, estão interessadíssimas nesse processo de auxílio, de compreensão dessas crianças, desses adolescentes e das suas famílias, mas que estão sobrecarregados, que não estão sendo capacitados, que têm uma demanda muito alta, que sofrem muito por questões políticas. Então, por muitas vezes, a rede está ali construída, os profissionais estão ali, e aí troca um vereador, e aí todo mundo que estava ali tem que ir embora. E aí, o que faz com isso? E aí tem que trocar tudo de novo, né? E aí tem que fazer todo o processo de revisitar e de refazer a rede, que muitas vezes ainda nem estava estabelecido. Você falou sobre a rede socioprotetiva, rede socioprotetiva, rede socioprotetiva. Eu queria pedir para você explicar, de fato, o que é a rede socioprotetiva, os órgãos que compõem, o CRAS, a vara, e explicar como que funciona esse fluxo lá dentro. Sim. Quem recebe o quê? Quem é responsável pelo quê? Rede socioprotetiva somos todos nós. Eu e você somos uma rede socioprotetiva. Eu gosto de pensar que a rede, ela é literalmente como uma rede, ou seja, ela protege e ela está interligada. Né? Uma rede é uma rede de proteção. A gente está protegendo alguma coisa, ou a gente está tentando pegar alguma coisa, né? Suportar algo, né? Uma rede de pesca, uma rede de tela que não vai deixar alguém ultrapassar alguma coisa. A gente está tentando diminuir impactos. E, ao mesmo tempo, também, né, suportar como suporte, não naquele sentido da palavra do, ai, que suportar. Não, mas no sentido da palavra de estou dando suporte a algo. É claro que alguns órgãos, eles são mais institucionalizados para isso. Né? Então, a escola é rede socioprotetiva, as igrejas são redes socioprotetivas, centro de espírito, centro de macumba, a igreja católica, qualquer religião, né, é rede socioprotetiva, uma ONG, né, uma ONG também é rede socioprotetiva, e aí a gente tem aquelas coisas que são institucionalizadas pelo Estado. Um CRAS, que é um Serviço de Referência de Assistência Social, lugar esse que qualquer pessoa pode acessar. Então, a gente tem o CREAS, que é o Serviço de Referência Especializada, né? Ou seja, a gente está dizendo, então, que ele tem uma complexidade a mais, porque os serviços, eles são divididos em complexidade, não tem outra palavra, né? Em termos de complexidade. Então, o CREAS, ele está ali com um pouquinho mais de complexidade. A gente entende que o CREAS é um serviço de atendimento que
vai servir para as pessoas que já passaram por algum tipo de violência, né? Então, crianças, adolescentes, idosos, adolescentes cumprindo medida socioprotetiva, que precisam também estar sendo acompanhadas por um CREAS. Então, é como se a lei fosse um grande guarda-chuva, e aí a gente tem o ECA como um grande guarda-chuva, e aí embaixo desse guarda-chuva entra as varas, os juízes, os promotores, os advogados, né? E aí depois vão vindo outras pessoas, que vão sendo essa rede socioprotetiva. Então, no final, tá todo mundo querendo proteger quem? Essa criança, esse adolescente, né? A família como um todo, para que eles sejam protegidos. Mas é só essas questões institucionais? Não, porque todos nós somos responsáveis por proteger, né? O vizinho é responsável, o amigo é responsável, a igreja é responsável, a ONG é responsável no lugar que a criança faz algum tipo de atividade física, natação, a capoeira, qualquer coisa, futebol, é responsável, porque todo mundo precisa proteger essa criança e esse adolescente. E eu vi também que uma boa parte dessas pessoas que você entrevistou são pessoas que não receberam um treinamento, né? E você mencionou que você fez um curso de extensão para eles, no final devolvendo, dando essa devolução da pesquisa. Conta como que foi esse curso de extensão, o que vocês aplicaram? Ai, foi incrível, assim, né? Porque, vamos lá, se a gente pensa na graduação propriamente dita ali, de psicologia, né? Que é da onde eu venho, a gente não é muito preparado para trabalhar na rede, a gente não entende muito sobre os processos do SUS, né? Tem uma ou outra matéria, mas assim, o trabalho mesmo, o que acontece ali, a gente não sabe. É claro que eu não sei, ó, certamente ali sobre. Acho que a assistência social talvez tenha um pouco mais de base sobre isso, por conta da temática deles, mas, sei lá, os pedagogos, as outras pessoas que estão ali, que é a equipe mínima, né, psicólogo, assistente social e pedagogo, nem sempre tem essa capacitação para entender o que é violência. Então, quando a gente prepara o curso, a gente não prepara o curso baseado em qualquer coisa, a gente preparou o curso baseado naquilo que a gente entendeu e que eles mesmos disseram para a gente através ao longo da pesquisa. Então, o curso focou, né, em violência, de forma geral, para que eles entendessem o conceito como um todo. Então, a gente passou ali conceitos de violência intrafamiliar, de violência infanto-juvenil. A gente falou um pouco sobre desenvolvimento também, né? Teve encontros sobre ali desenvolvimento. Falamos sobre raça, falamos sobre gênero. A gente discutiu propriamente ali um fluxograma, né? Construímos fluxogramas com eles para que eles pudessem entender o que é rede. Quando eu falo fluxograma, né, é para assim, olha, chegou alguém no CRAS e está falando que o vizinho está ouvindo o vizinho bater na filha. Para quem eu encaminho? Eu posso encaminhar para o CREAS ou eu posso encaminhar para o Conselho Tutelar, né? Então, esses são os dois caminhos. Quer dizer, também posso ir na delegacia da infância e do adolescente, se tiver algum equipamento desse por perto. Então, eu posso fazer esses três caminhos. Será que eu tenho alguma relação com algum profissional que já tem aqui em algum desses lugares? Vamos ver aqui se essa família já está aparecendo lá nesse lugar, né? Se já tem esse tipo de denúncia. Conversando com a doutora Karina, ela comentou que, às vezes, o problema chega no Ministério Público, não porque precisa chegar no Ministério Público, mas porque a rede não sabe o que fazer. Então, o CRAS joga para o CREAS, que manda para o conselho manda para o Ministério manda de volta para o CRAS e fica nessa. E ela fala que muitas vezes chega um caso no Ministério Público que não precisava, que a rede tinha que resolver ali entre eles. E você falou, isso agora eu também vi isso na sua pesquisa, você falou que a rede esbarra na própria rede, que fica assim, jogando um vôleizinho. E eu queria saber o que acontece com a família que está ali no meio. A família que vai sendo encaminhada daqui para ali, dali para cá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que famílias que passam por esse processo e acabam ficando perdidas, elas são revitimizadas, é isso. Infelizmente, é um processo de revitimização. Porque se a violência ela não é vista, trabalhada, tratada e direcionada, a pessoa permanece nesse processo. E aí ela é revitimizada não somente dentro
do processo de violência que ela já viu. Ela é revitimizada pelo processo de violência da rede, porque é aquela rede que deveria ter absorvido, acompanhado, direcionado, mas não deu conta, né? Não entendeu, não soube, não sabia o que fazer, não direcionou. Então, é um processo que fica muito falho e as pessoas vão sendo revitimizadas de diversas maneiras. Em muitas questões, porque é isso, vai ficando perdido. E são perdidos em coisas básicas, Maria Fernanda. É assim, um encaminhamento, né, é uma folha que você vai dar para uma família, sei lá, um senhor de idade. Às vezes ele não sabe ler e não vai te falar. Às vezes você não sabe que aquela pessoa não sabe ler. Né? Eu falei, idoso, mas a gente sabe que tem adultos, tem adolescentes, enfim, crianças que não têm, né, que não aprenderam. Então, assim, será que eu tenho a sensibilidade de entender que, olha, eu vou escrever aqui, mas eu vou informar isso. E eu vou informar não só assim, olha, você vai lá no posto de saúde, não. Que é onde é esse posto de saúde? Como é? Será que ele sabe onde fica esse posto de saúde? Será que ele tem pontos de referência? Olha, o posto de saúde fica do lado da pracinha. Não tem aquela pracinha que fica bem no centro. Ali tem um posto de saúde que é laranja. Esse é o posto de saúde que o senhor tem que ir. E quando o senhor chegar lá, você tem que procurar a Ana. É a Ana que vai te ajudar, porque essa pessoa também chega lá e vai procurar quem? Ó, cheguei aqui com esse papel aqui, que alguém me mandou de lá, mas quem que eu procuro aqui? Então, essa falta, às vezes, de comunicação revitimiza demais esse processo dessas famílias. Porque, às vezes, chega lá também num outro lugar, aí a outra pessoa fala assim, mas não sei de nada daqui do senhor, não. Mas o senhor veio aqui para quê? E, às vezes, a pessoa não sabe explicar. A pessoa não entende, a pessoa não consegue, né, verbalizar. E aí, o que pode fazer toda a diferença é uma ligação, fulano, ó, Ana, tô te enviando aí um senhor, um áudio no WhatsApp, né? Ó, tô enviando aqui para você um senhor, ele é assim, 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 aconteceu isso, 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 e tá precisando disso, disso, disso. Ajuda ele aí, por favor. Esse olhar sensível para os profissionais foi uma das maiores diferenças que eu vi quando eu estava fazendo pesquisa. Mas uma diferença muito grande também, que foi até um susto para mim, foi você tratar dos agressores dentro da rede, né? Então, a pessoa chega vítima, mas às vezes também chega um agressor. Então, você falou sobre a ausência de um trabalho com os agressores. Por que isso importa? De onde você pensou que precisamos falar disso? Por que não é tão falado? Por qual que é a importância? Por que também é tão difícil de fazer? Eles não chegam na rede, a rede não chega a eles, eles chegam e não tem resultado. Como que é o agressor? Tem essas duas partes, né? Porque, primeiro, é muito difícil que um agressor chegue até essa rede. Às vezes, vamos dizer assim, né? Se é uma violência muito descabida, geralmente essa pessoa pode ser presa, ou ela vai fugir, ou ela vai, enfim, né? Sei lá. Enfim, às vezes acontecem alguns processos até mesmo de lixamento por parte da comunidade sobre aquela pessoa, né? Ou morte, esse tipo de coisa. Então, nem sempre o agressor chega, mas dependendo do tipo de violência, às vezes a gente trata o agressor como qualquer pessoa. A gente que eu falo, né, a sociedade. Vamos dizer que era um caso de negligência e as crianças foram retiradas de casa porque a família estava negligenciando essas crianças. Mas aí as crianças são retiradas de casa. E aí, o que se faz com essa família que ficou? Essa família é acompanhada? Essa família é auxiliada pela rede, pelo Estado? Essa família tem alguma chance de modificar esse processo de negligenciamento sobre essa criança e esse adolescente que foi retirada de casa? Então, tem que o agressor não chega e tem que a própria rede, às vezes, não quer trabalhar com esse agressor, porque se tem, inclusive, os estigmas sobre essa pessoa, né? É uma pessoa ruim, é uma pessoa que não merece esse tipo de tratamento, de visão, de ser visto ali, né? Merece mesmo morrer, merece mesmo
ficar, sei lá, enfim, as pessoas começam a ter um sentimento de raiva, que foi algo até que eu também trabalhei na pesquisa, né? O sentimento de raiva diante do agressor, o que também é justo, né? A gente não tem como dizer que não é, assim, pessoas têm emoções sobre pessoas, então eu sinto raiva dessa pessoa, mas fazer essa diferenciação, entender que, olha, eu posso até sentir raiva, mas se essa pessoa, se esse indivíduo está aqui e está se dispondo, por exemplo, a ser acompanhado, significa que alguma coisa ele quer mudar, que ela quer mudar. Então, é separação também entre o eu e o outro, e entender que são poucos os agressores que querem realmente trabalhar, né, para modificação, mas existem sim. Você terminou sua dissertação defendendo a criação de um plano de enfrentamento. Uhum. O que você acha que precisava ter num plano que ainda não existe? Para a rede socioprotetiva, Isso. essa capacitação, né, essa capacitação prévia, e não só para entrar no processo assim de eu vou trabalhar no CREAS e aí eu vou ser capacitado. Não, essa capacitação nas faculdades, né? Que isso fosse realmente algo que fosse estudado dentro da graduação, dentro do processo da graduação, porque aí, independentemente de para onde você vai ter aquela formação. Então, acho que essa é uma questão que deveria estar num plano de tratamento. O processo de uma melhor remuneração para esses profissionais, porque isso sim faz diferença. É muito difícil você trabalhar, às vezes, bem mais do que 40 horas semanais. Então, uma boa remuneração, uma remuneração condizente com o tanto de trabalho, que esses trabalhadores eles tivessem também um acompanhamento de pessoas externas que pudessem, às vezes, rotacionar por outros equipamentos e fazer capacitações pontuais, que fizessem visitas, né, para compreensão do que está acontecendo naquele equipamento. Então, acho que a gente precisa enfrentar previamente isso, com capacitação, com uma boa remuneração, com um estudo contínuo, né, para que isso possa continuar e não parar ali sobre esse processo. Neste episódio, você ouviu sobre o papel do Estado e da rede socioprotetiva na defesa eficaz dos direitos das crianças e dos adolescentes. Também vimos que o problema não está necessariamente na lei, mas nas dificuldades de executá-la no dia a dia. O sistema depende de profissionais bem preparados, de uma rede unida e, acima de tudo, de ouvidos atentos para proteger de verdade as crianças e os adolescentes. A Rádio 227 volta no próximo episódio. A Rádio 227 é um podcast desenvolvido pelo Laboratório de Estudos sobre Violência contra a Criança e o Adolescente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A locução e a edição desse episódio foram por mim, Edmilson Gomes. A produção e o roteiro são de Maria Fernanda Suede, como parte da pesquisa dela de iniciação científica. O projeto conta com financiamento do CNPq e é supervisionado pela professora doutora Ana Cláudia Peixoto. A gente volta no próximo episódio.